Olá pessoal, tudo bem? Professor Maciba, mais uma vez aqui com vocês, juntos no nosso canal Matemática, e dessa vez para falar sobre um tema bem interessante, equação de primeiro grau, ok? Vou estar mostrando para vocês um pouquinho sobre o conceito da equação, vou mostrar como a gente pode identificar os coeficientes de uma equação de primeiro grau, e para finalizar, vou ensinar vocês como extrair as raízes, ou melhor, a raiz, né, de uma equação do primeiro grau, ok? Então, como sempre, vem comigo aqui, galerinha. Então, vamos lá, pessoal. Equação de primeiro grau. Primeiramente, eu queria falar para vocês sobre o conceito de equação, tá? Equação, pessoal, nada mais é do que uma igualdade, tá? Entre duas sentenças, entre duas coisas, tá? Ou seja, tudo que eu tiver de um lado vai ser equivalente ao que eu tiver do outro lado, porque é uma igualdade entre duas sentenças. Ou seja, uma igualdade entre valores, tá ok? Então, a equação de primeiro grau, pessoal, ela é uma sentença que ela vai sempre se apresentar nessa forma aqui, ó, ok? AX, né? A que multiplica x, né? Porque esse A ele está multiplicando o meu x, mais B igual a zero, tá bom? Sendo que A e B são números reais, tá? Podem ser quaisquer números reais, só que necessariamente o meu A ele tem que ser diferente de zero, ok? O A ele tem que ser diferente de zero, ou seja, ele não pode ser um zero. Ah, professor, mas por que o meu A não pode ser zero? Porque se o meu A for zero, pessoal, vocês concordam que o meu A ele está multiplicando aqui a minha incógnita, tá? Se o meu A for zero, ou seja, esse termo aqui, ó, ele não vai existir. Tudo bem? Porque zero vezes qualquer coisa é zero, né? Então, esse meu termo aqui da minha equação de primeiro grau, que é o meu primeiro termo, ele simplesmente vai deixar de existir, tá? E o que torna a minha equação como sendo uma equação de primeiro grau é justamente o expoente da minha incógnita, tá? Porque aqui no caso, nós não temos nenhum expoente. Isso significa que o meu expoente aqui é 1, tá? Quando eu não tenho expoente, o meu expoente é sempre 1, ok? Justamente por isso a minha equação ela é considerada uma equação do primeiro grau. Justamente por causa do expoente da minha incógnita, tá? Que é 1. Agora, se o meu A aqui for zero, zero vezes, independente do que eu tenha aqui, né? E tudo isso aqui, ou seja, o meu primeiro termo vai ser zero. Zero vezes qualquer coisa é zero. Ok? Então, por isso que na equação de primeiro grau, o meu coeficiente A, ele nunca pode ser zero. Ele tem que ser diferente de zero. Agora, o meu coeficiente B, ele pode sim ser zero. Não tem problema nenhum. Ok, pessoal? Então, isso é para vocês verem um pouquinho sobre o conceito de equação, de equação, e necessariamente aqui, no nosso caso, uma equação de primeiro grau. Tá ok? Então, vou colocar aqui para vocês agora como que a gente pode identificar os coeficientes, tá? De uma equação. Como eu mostrei para vocês, pessoal, na forma como a minha equação se apresenta aqui, eu disse para vocês que A e B tem que ser números reais, né? Esse A e esse B são os meus coeficientes, tá ok, pessoal? Aqui no caso do A, ele vai estar acompanhando a minha incógnita, a incógnita da minha equação de primeiro grau, tá? Aqui o meu B, ele é o chamado coeficiente independente, tá? É o termo independente da minha equação. Por que independente? Porque ele não tem uma incógnita para acompanhar,
tá? Ele sempre vai aparecer sozinho. Vai ser um número real sozinho aqui, independente do número real que seja, tá? Eu não vou ter junto com ele aqui uma incógnita, ok? Diferente do A, tá? O coeficiente A, ele sempre vai estar acompanhando uma incógnita. Ok, pessoal? Então, vou só dar um exemplo para vocês aqui de uma equação do primeiro grau, para que a gente possa estar identificando os nossos coeficientes, tá? Lembrando que a nossa equação de primeiro grau, pessoal, ela nem sempre vai se apresentar dessa forma, tá? Ax mais b igual a zero. Quando isso acontecer, o que nós temos que fazer? Nós temos que trabalhar essa equação, nós temos que rearranjar essa equação para que ela se apresente exatamente dessa forma aqui, ó, tá? Ax mais b igual a zero. Tudo bem? Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Até para que a gente possa tá identificando os coeficientes, tá? Vou colocar aqui, ó, 2x mais 15 igual a menos 15 menos 2x. Ok? Esse aqui, pessoal, 2x mais 15 igual a menos 15 menos 2x. Tá? Lembrando que esse 2 multiplica esse x e esse 2 também multiplica esse x aqui. Tá? Então aqui nós temos um exemplo de uma equação de primeiro grau que não se apresenta dessa forma. Então, quando isso acontecer, como eu disse para vocês, nós temos que trabalhar essa equação, temos que rearranjar essa equação para que ela se apresente dessa forma aqui, ó. Tá bom? Então, vocês podem reparar que do lado direito da minha equação, eu tenho apenas um zero. Tá? Então, desse lado aqui da equação, eu tenho simplesmente que ter um zero. Então, o que nós temos que fazer nesse caso? Nós temos que pegar tudo que a gente tem aqui, ó, e mandar para o outro lado da nossa equação, tá? Fazendo isso, lembrando, pessoal, que quando a gente muda um termo qualquer de lado em uma equação, automaticamente a operação também muda, tá? O sinal muda. Então, por exemplo, se eu pegar esse menos 15 e mandar para o lado de cá, ele vai vir para cá como mais 15, tá? A mesma coisa para esse menos 2x. Então, rearranjando essa equação, como que ficaria? Eu ficaria aqui com 2x, que eu já tinha, mais 15, que também já estava aqui. Esse menos 15 eu vou passar para o lado de cá da minha igualdade, então ele vai vir como mais 15. Esse menos 2x, ele também vem para o lado de cá, então ele vem como mais 2x. Ok? E do meu lado de cá, como eu disse para vocês, nós teremos apenas um zero. Tudo bem, pessoal? Então, rearranjando mais uma vez essa equação aqui, eu tenho aqui, ó, um 2x mais 2x. Então, 2x mais 2x vai me dar 4x. Ok? E 15 com mais 15, eu vou ter aqui 30. E tudo isso vai ser igual a zero. Ok? E está aqui, ó, a minha equação de primeiro grau. E ela está se apresentando exatamente dessa forma aqui, ó. Como ela deve se apresentar, ok? Ax mais b igual a zero. Lembram-se do que eu falei? Que a e b pode ser qualquer número real? Meu coeficiente a e o meu coeficiente b. Eles podem ser quaisquer números reais, tá? Então, no caso aqui, o meu coeficiente a, nessa equação, quem é? É o 4. Ok? É esse 4 aqui, ó. E o meu coeficiente b, por sua vez, quem é? É o 30. Ok? Então, assim eu identifiquei aqui para vocês meu coeficiente a e o meu coeficiente b da minha equação de primeiro grau. Tudo bem, pessoal? Vou dar um outro exemplo aqui para vocês, ok? Vamos colocar aqui, ó. Menos 4x igual a 8 mais 4x. Tá?
Essa equação aqui, pessoal, também é uma equação de primeiro grau, ok? E não está se apresentando naquela forma ax mais b que eu mostrei para vocês, ok? Ela não está se apresentando dessa forma. Então, nós temos que trabalhar essa equação, temos que rearranjá-la para que ela se apresente naquela forma ax mais b igual a zero, tá? Como eu disse para vocês, né? Do meu lado direito da equação, eu tenho que ter apenas um zero, tá? Então, do meu lado esquerdo, eu já tinha aqui, ó, um menos 4x, tá? Então, ele vai continuar, menos 4x. Esse 8, ele estava do lado direito, né, da minha igualdade. Então, eu tenho que mandar ele para o meu lado esquerdo. Mandando ele para o meu lado esquerdo, aqui ele é apenas 8, 8 positivo. Vindo para o lado esquerdo, ele virá como menos 8, ok? E esse aqui, ó, mais 4x, ele virá como menos 4x. Tudo bem? Então, nossa equação ficou menos 4x, menos 8, menos 4x igual a zero. Tá bom? Juntando o que nós temos aí de termos semelhantes, né? Vamos dizer assim. Eu tenho menos 4x e menos 4x. Menos 4x com menos 4x vai nos dar menos 8x. Ok? E aí nós temos aqui o menos 8. Tudo isso será igual a zero. E agora sim, a minha equação está se apresentando como deve se apresentar uma equação de primeiro grau. Ok? Identificando agora os nossos coeficientes. Quem é o meu coeficiente A, que sempre acompanha a incógnita, nesse caso aqui, é o menos 8, tá? E o meu coeficiente B, que é o meu termo independente, né, que ele não acompanha nenhuma incógnita, é o menos 8 também. Ok, pessoal? Então é assim que a gente identifica os coeficientes de uma equação do primeiro grau, tá bom? Agora, como que a gente faz para encontrar a raiz de uma equação do primeiro grau? Vou mostrar agora para vocês, tá bom? Encontrando a raiz de uma equação. Vamos dar um exemplo. Vou colocar um exemplo aqui para vocês. Eu vou dividir aqui a minha folha em duas partes para que eu consiga colocar dois exemplos, ok? Para vocês. Então, vamos colocar aqui, ó. 2x mais 15 igual menos 15 menos 2x. Tá? Vou pegar esse exemplo que eu estou dando aqui, é o mesmo exemplo que eu usei lá para identificar os coeficientes, ok? Então, a nossa equação, essa equação já rearranjada, como eu acabei de mostrar para vocês, ficou 4x mais 30 igual a zero, ok? Que foi a mesma equação do primeiro grau que eu acabei de mostrar para vocês lá na identificação dos coeficientes. Tá bom? Então, pessoal, encontrar a raiz de uma equação do primeiro grau é encontrar um valor para a sua incógnita, tá? Onde, após eu encontrar esse valor e substituir esse valor no lugar da incógnita dentro da equação, ela vai tornar a equação real, ela vai tornar a equação verdadeira. Ou seja, eu vou ter o mesmo valor dos dois lados da equação, tá? Então, como que a gente faz para encontrar a raiz? A intenção, pessoal, é que a gente isole a incógnita, tá? Deixa a incógnita sozinha. Então, olha só, eu tenho 4x mais 30 igual a zero, tá? A intenção é isolar a incógnita, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 4x. Esse mais 30, que está do meu lado esquerdo, pessoal, eu vou mandar ele para o lado direito da equação, tá? Então, vai ficar 4x igual a menos 30, tá? Porque aqui ele era positivo, eu mandei ele para cá, para o lado direito da igualdade, então ele ficou negativo,
tá? Menos 30. Tudo bem? Isso daria, né, na verdade aqui, 0 menos 30. Mas 0 menos 30 é menos 30, tá? Então, apenas a gente coloca menos 30 aqui, ok? Então vamos lá, continuando. A nossa intenção é isolar a minha incógnita, tá? Então agora eu vou deixar ela isoladinha sozinha aqui, ó. Então o meu x vai ser igual a menos 30. Esse 4 aqui, pessoal, ele estava multiplicando o x, tá? O que eu vou fazer com ele? Eu vou mandar ele para o lado de lá da igualdade. Lembra que eu falei para vocês, quando a gente muda um termo de lado, ele muda a operação, tá? Então aqui, nesse caso, ele está multiplicando o meu x. O inverso da multiplicação, o que é? Nós sabemos, é a divisão, tá? Então, como aqui ele está multiplicando, eu vou mandar ele para cá, então ele vai, em vez de multiplicar, ele vai dividir, tá? Ele vai passar para o lado de cá, dividindo o meu 30. Ok? Então, sendo assim, o meu x é igual a menos 30 dividido por 4. Ok? Tudo bem, pessoal? Isso dá um menos 30 dividido por 4. Que nada mais vai ser do que menos 7,5. Menos 7,5. E esse é o resultado, ou seja, é a raiz da nossa equação. Ou seja, o meu x, ele vale menos 7,5. Tá ok? Então, só para vocês verem que realmente essa é a raiz da equação, porque eu disse que a raiz da equação é aquele valor que a gente acha para a incógnita, que, substituindo a nossa incógnita por esse valor dentro da equação, a gente obtém uma igualdade, ou seja, isso vai tornar a equação verdadeira, tá? Então vamos fazer isso só para a gente verificar realmente a igualdade da nossa equação. Então, pegando aqui a nossa equação, ó, e substituindo o nosso x por menos 7,5, isso aqui daria 2 vezes menos 7,5, tá? Mais 15 igual a menos 15 menos 2 vezes menos 7,5. Ok? Duas vezes menos 7,5, pessoal, vai dar pra gente 15. Menos 15, desculpa, perdão. Menos 15, né? Aqui, ó, menos 15 menos... Aqui 2 vezes 7,5 é menos 15, né? Isso aqui dá menos 15 pra gente. Ok? Aí aqui menos 15, menos com menos é mais. Então, desse lado da minha igualdade, tá? Eu tenho menos 15 mais 15, porque menos com menos é mais. Ou seja, desse lado da minha igualdade, eu tenho zero. Ok? E desse lado aqui da minha igualdade, eu tenho menos 15, né? E aqui eu tenho mais 15. Menos 15 com mais 15 também me dá, desse lado da igualdade, um zero. Ok? Tudo bem, pessoal? Só para vocês verem que realmente essa é a raiz da equação. Ou seja, ela torna a equação verdadeira. Ou seja, do lado de cá eu tenho zero e do lado de cá eu também tenho zero. Tá? Porque lembrem-se do que eu falei. Equação nada mais é do que uma igualdade entre duas coisas, entre duas sentenças. Tá? Então vamos para um outro exemplo aqui para encontrarmos a raiz, ok? Então eu tenho aqui, ó, um x mais 3x sobre 2 e tudo isso vai ser igual
a 1 mais 3 meios. Ok? Então tá. Como eu falei para vocês, né? Essa equação ela não está da forma como ela deveria se apresentar, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar o que nós temos aqui do lado direito da equação e mandar para o nosso lado esquerdo. Tudo bem? Então nós ficaremos com, aqui eu tenho um positivo, vindo para cá ele vem como um negativo. Aqui eu tenho mais 3 meios, então ele vem como menos 3 meios, ok? Aí do lado de cá eu já tinha isso aqui, eu vou repetir. Então mais x, ok? Mais x, mais 3x sobre 2. E tudo isso vai ser igual a zero. Ok, pessoal? Então, olha só. Aqui na nossa equação, nós temos duas frações. Tá? Eu tenho menos 3 sobre 2 e eu tenho 3x sobre 2. O que nós podemos fazer? Podemos transformar todo o resto que não é fração em fração, adicionando um denominador 1, ok? Então, aqui, ó, nós temos agora 4 frações, tá? E o que nós devemos fazer aqui nesse caso? Um MMC entre os termos, tá? Entre 1 e 2. MMC entre 1 e 2, pessoal, a gente não é nem necessário fazer, que nós já sabemos que é 2, tá? Então, vou colocar aqui, ó, 2. E aí o que a gente faz? A gente divide pelos denominadores e multiplica o resultado pelos numeradores, tá? Então, 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes menos 1 dá menos 2, ok? 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes menos 3 é menos 3. 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes x é 2x. Então, mais 2x. E 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes 3x é 3x. Ok? Tudo isso igual a zero. Tá bom? Então, agora nós temos aqui, pessoal, esse 2, que ele está dividindo tudo isso aqui, ó, tá? E ele está do lado direito, do lado esquerdo, né, da nossa igualdade, eu posso mandar ele para o lado direito, tá? Como ele está dividindo, se eu mandar ele para o lado de cá, para o lado direito, ele vai passar multiplicando, tá? Então, 0 vezes 2 vai dar 0. Então, simplesmente, ele desaparece daqui, tá bom? E eu não vou colocar ele, obviamente, porque 0 vezes 2 é 0, tá? Então, continuamos apenas com 0. E aqui a gente ficou com toda essa parte de cima aqui, ó, tá? Menos 2, menos 3, mais 2x mais 3. Tudo bem? Então, menos 2 com menos 3, pessoal, é menos 5. Menos 5 mais 3 dá menos 2, tá? E aqui, ó, nós temos um 2x, mais 2x. Então, nossa equação fica 2x menos 2 igual a 0, tá? Tudo bem? Aqui, ó, reparem que a nossa equação, da forma como ela se apresentava antes, agora ela está se apresentando como uma equação de primeiro grau, como ela deve se apresentar, tá bom? Até aqui a gente só rearranjou a equação, tá? E agora nós vamos encontrar a sua raiz, tá? Isolando a nossa incógnita. Então a gente vai ficar com 2x igual... Esse menos 2, pessoal, eu vou mandar ele para o lado de lá, tá? Porque a intenção é isolar o nosso x, né? Então vai ficar 2x igual a 2. Por quê? Ele era negativo, mandando ele para o lado direito da igualdade, ele passa a ser positivo, tá? Então ficou 2x igual a 2. Agora isolando o nosso x, ok? Vai ficar x igual a 2. Esse 2, esse 2 aqui, ó, ele estava multiplicando o nosso x, tá bom? Então eu vou passar ele para o lado direito da igualdade.
Como ele está multiplicando, ele vai passar dividindo o outro 2. Tá bom? Então ficou x igual a 2 sobre 2. Ou seja, o nosso x é igual a 1. Tudo bem, pessoal? Agora, apenas para comprovar, né? Substituindo aqui, ó, na nossa equação, uma vez que a gente já sabe que o nosso x é igual a 1, apenas substituindo o nosso x aqui por 1, nós teríamos... Vou fazer aqui em cima, tá, pessoal? Vou colocar aqui, ó. Tá? Essa aqui é a nossa equação. Então, vou substituir tudo que está aqui, ó, nessa equação. Onde tiver x, eu coloco 1, porque é o valor que nós encontramos, ou seja, a raiz, tá? Então, vai ficar 1 mais 3 vezes 1 sobre 2 igual a 1 mais 3 sobre 2. Apenas para comprovar a igualdade da equação, tá bom? 3 vezes 1, nós sabemos que é 3. Tá? 3 dividido por 2 dá 1,5. Então, tudo isso aqui é 1,5. Tá? 1,5 mais 1 dá pra gente 2,5. Tá bom? 3 dividido por 2 é 1,5. 1,5 mais 1 é 2,5. Ou seja, ela tornou essa raiz de x igual a 1, tornou a nossa equação verdadeira. Por quê? Nós temos uma igualdade entre os dois lados. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e é assim que a gente trabalha a equação de primeiro grau. Até mais e um grande abraço.